Seguidores, vamos aqui para meu vídeo de aportes aqui para o mês de novembro de 2025. Lembrando que isso aqui é meu vídeo focado no investidor holder, né? Aqui eu pretendo comentar com vocês aqueles fundos mais que voltados para o público holder, então alguns ativos aqui a gente está falando aqui de ativos com bom perfil de risco, né? Nem nada de tranqueira assim, tem bons fundamentos e que estão até pode estar com um preço interessante. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Aqui uma informação importante para contextualizar, estou gravando aqui no dia 5 de novembro, devo postar aqui na área gratuita daqui mais ou menos uma semana, lá pelo dia 12, que é mais ou menos quando o pessoal costuma, os fundos costumam pagar os rendimentos. Então, aqui vou começar falando sobre IFRI 11 e BINC 11. IFRI 11, que é o FINFA CDI do Itaú, e BNC 11, o FINFA CDI do Bradesco. Então, tô aqui gravando, acabou de sair aqui o resultado da reunião do Copom, a manutenção em 15%, dentro do esperado, né? Mas também tivemos aqui o comunicado dessa reunião e o tom foi bastante duro do BC, tá? O Galípolo realmente está muito conservador e está com uma resistência bem grande aqui a realizar cortes na Selic. Então, isso aqui significa mais um bom momento aqui para fundo CDI. Então, aqui aqui mais um ponto positivo aqui para esses fundos, né? Mais juro real por mais algum tempo. E aqui o bom é que esses fundos, recentemente eles estavam sendo pressionados, que o preço de cotação está sendo pressionado pela questão de como é que mesmo descompressão dos spreads das debêntures incentivadas. Um assunto bem complexo que eu não vou explicar aqui, tá? Sem condições de explicar aqui, mas que está acontecendo aqui uma queda do resultado, uma questão patrimonial, questão de lucro contábil, mas que tem muita reserva ainda para aguentar essa descompressão. Por exemplo, IFRI 11 está aqui logo após o pagamento do rendimento, praticamente com 5,54 por cota de reserva. Essa reserva deve cair, tá? Mas ainda assim, mesmo que caia, ainda seria uma excelente reserva. E que outro ponto importante citar aqui sobre esses dois fundos é que são fundos de bancão, né? Aqueles fundos bem high grade mesmo. Vou pegar aqui o relatório aqui do BINC 11. Então aqui, para vocês terem uma noção, aqui o carrego da carteira se CDI mais 0,58. Então realmente é um fundo muitíssimo high grade. A maioria realmente não estaria tão interessante assim, mas com essa Selic no patamar que se encontra, qualquer coisa, esse daí paga bastante, né? O fundo tem pagado muitíssimo bem. Nos meses pagando 1,4 aqui, dando 1,42 aqui no preço atual. O rendimento pode até ser que caia um pouco, mas o mercado meio que já está precificando isso daqui, tá? De qualquer forma, enquanto tiver com a Selic nesse patamar elevado, acho esses dois fundos bem interessantes, tanto para traders como também para holders. Ok, vou comentar agora sobre mais o fundo de papel e depois vou trazer aqui mais alguns fundos de tijolos. Ok, falar aqui sobre CYCR11. Então, aqui esse é um dos queridinhos aqui do canal, então vou tentar ser rápido porque está sempre saindo vídeo aqui dele. Mas mais uma vez, tá? Aqui o fundo surpreendendo bastante com a consistência dos rendimentos. Aqui tanto o CYCR11 como a ANA11, os dois que se destacam bastante nesse quesito de consistência, né? De estar pagando bem, tá sempre tentando pagar muito bem. Acho que de Mana 11 não vou falar nesse vídeo, que senão fica muito repetitivo, né? Falar todos os fundos, os mesmos fundos todos aqui nos mesmos vídeos. Mas com certeza o Mana 11 continua bem interessante também para o público holder.
Mas, enfim, aqui é o que eu estava querendo comentar com vocês em cima do CR11, esse 10,6 centavos aqui no mês de outubro, isso aqui é excelente, tá? Excelente mesmo. Em vocês que em outubro a gente teve defasagem, agosto pegou a deflação naquele mês, né? Mesmo assim, o gestor manteve aqui uma boa distribuição. Então, isso aqui mostra uma disposição do gestor em não ficar tentando fazer panduragem de reserva, né? Tem algo que está me irritando muito aqui nesse bear market, é algumas gestoras que estão aí, como não tem emissão, não vai rolar emissão com essa Selic a 15%, então simplesmente aí guardando resultado, fazendo algumas operações aí para diminuir o preço médio aqui dos FIIs, nos FOFs, né? Esse aqui tem bastante FOF que fez isso. Tem alguns tentando fazer remarcação para baixo aqui da taxa de aquisição. Então, aqui Mana 11 e no CR11, eu tenho notado que eles não estão pegando leve não, tá? Eles estão aqui pagando bem, mesmo que consuma um pouco aqui a mais de reserva, o que deve ter acontecido aqui no mês de outubro. Então, isso é algo que agora vendo aqui vários fundos fazendo essa ponduragem de resultado aqui nesse mercado de baixa, é o que está chamando muito a minha atenção, tá? O que tá valorizando muito para mim. Então é por isso que estou fazendo muita propaganda gratuita aqui de CYCR11 e do Maná 11. E aqui, CYCR11, se vocês pegarem o gráfico, pelo menos até o momento que eu estou gravando aqui no dia 5, dá para ver que ele amassado, né? Por ser um fundo majoritariamente PCA, parece que o mercado estava com receio aqui de uma queda no rendimento, algo que por enquanto não veio, puniu aqui na cotação e, enfim, não estou entendendo o mercado com essa punição, tá? Enquanto isso, vários outros fundos subindo bastante. Aqui, parte disso é a política de reserva do GES. ah, Aqui, só falando sobre a manutenção do rendimento, um ponto que eu estava me esquecendo é que além da não ponduragem de reserva, aqui a gente tem também uma boa taxa média. Aqui o gestor conseguiu, até por conta da originação própria de ativos, aqui tem uma taxa média, um spread aqui excelente, né? IPCA mais 10,41. Então isso aqui é fundamental para a gente manter um bom rendimento, mesmo com o IPCA em patamares baixos. Então aqui esse é um dos lados positivos aqui dos fundos um pouco mais arrojados, né? Quando tem inflação baixa, você não fica passando vergonha, igual o Canip 11, que tá basicamente um poupançudo da Kinea, né? Mas ok, que sempre o CR11, acabei me alongando demais. Ok, agora passando aqui para um fundo de tijolo. Aqui nessa série aqui desse vídeo, eu tento variar o máximo possível aqui os FIIs que eu estou comentando, até para vocês conhecerem mais fundos, né? No entanto, aqui é difícil colocar outro fundo de tijolo, tive dificuldade. Aqui eu vou falar de novo sobre HTMX11. O seguinte, o fundo de tijolo subiu bastante, né? Que o mercado, não sei se é uma antecipação aqui a cortes de juros, antecipação aqui é uma questão eleitoral, mas fundos de tijolos subiram bastante, né? Já tem alguns aqui que eu tô achando bem salgado. Já HTMX, por algum motivo que eu desconheço, ficou de fora dessa festa, tá aqui meio que lateralizando. Então aqui tá uma boa precificação, tá? E, e aqui acho que o fundo ele tem performado muito bem, tá? Nos últimos meses, aqui o próprio gestor está até comunicando aqui nos relatórios a boa performance do aqui na hotelaria nesse segundo semestre, né? Porque o semestre ele até ressalta aqui que desempenho sólido caracteriza o segundo semestre. Então, o segundo semestre está desempenho muito melhor, a gente deve ter alguns bons sentimentos. No entanto, reconheço que ainda estou estudando aqui como é que é o fundo, né? Porque meio que ele tem alguns meses que ele decepciona bastante.
de outros meses que ele performa muitíssimo bem, né? Por exemplo, aqui no mês de setembro, que é competência agosto, a gente teve aqui 1,31, a gente teve resultado recorrente de 1,21 por cota, que eu já julgo excelente, né? Então, ainda estou nesse estudo para ver se os meses ruins compensam, se os meses bons compensam os meses ruins. Então, aqui era TMX, um fundo que incentiva bastante vocês holders a acompanharem ele de perto. Ok, comentando agora sobre KNHY11, que é o Kiner High Yield indexado ao IPCA. Então, esse fundo aqui meio que parece que o mercado perdeu o brilho com ele, né? Ele aqui é um super queridinho aqui do mercado, mas nos últimos dias aqui, semanas, ele tem sido negociado aqui abaixo dos R$ 100. Mas o pessoal não está com muita paciência com os últimos rendimentos dele, né? Ah, aqui ele foi teve aqui um impacto aparentemente o impacto da questão da deflação, né? Até para esse mês de outubro eu esperava um pouco mais aqui do rendimento dele, mas ficar de olho aqui talvez tenha sido pão duragem da Kinea, tá? Eles usaram aqui reserva a rodo aqui no quando estava na emissão, mas aqui ó, por exemplo, nesse mês de agosto aqui teve um estado de 94 centavos, pagaram em 30. Desde então eles começaram a ficar um pouco mais pão duros depois da emissão. Mas de qualquer forma, aqui a gente tem uma consistência excelente, né? Então, aqui, apesar dos últimos dois rendimentos ruins, o histórico do fundo é muitíssimo bom, né? Então, aqui, pagando apenas um pouco de ágio para a KNHY11, eu acho ok, tá? É um fundo muito consistente e é difícil demais comprar aqui abaixo dos R$ 100. Ok? Comentando agora sobre mais um fundo de tijolo. Fazer aqui alguns comentários sobre LVB11 aqui para o público holder. Deve ter muitos investidores que estão se questionando aqui depois daquela grande casa de análise recomendar a venda sobre ativo. Ainda mais que é uma casa de análise voltada para um investidor holder, né? Então, aqui é o que eu gostaria de comentar com vocês. Tem alguns pontos aqui dessa casa de análise foram pertinentes, tá? Somente a questão do lado extrema, a exposição do fundo à extrema realmente é um ponto de atenção aqui para a LFB11. No entanto, por enquanto, acredito ser apenas necessário um monitoramento, não tomar nenhuma medida enérgica aqui, nem medidas precipitadas. Não acho que a situação de extrema esteja aqui apontando para algo super grave no momento atual. E daí essa casa de análise, ela recomendou venda aqui no agora, nesse momento atual, né? E para mim é meio que tipo você nadar e morrer na praia, né? Porque aqui os cotistas do fundo, o cotista roda aqui do fundo, ele tá aqui com rendimento bem mais baixo já, que tem bastante tempo, aqui desde fevereiro, foi quando ele começou a ter alguns problemas de vacância, desde a saída do supermercado Dia lá do imóvel Mauá. Desde então a gente teve alguns rendimentos bem mais fracos. Então, daí depois a gente ficou sabendo da questão dos problemas de governança do gestor, que os fundos tá praticamente sem gestor. Então as locações demoraram, mas enfim saíram. A vacância está muito baixa. No entanto, não é loucor e já começa a receber, né? A gente tem aqui um período de carência onde os rendimentos o resultado ele sofre um pouco. Então esse gráfico aqui deles deixa bem evidente essa questão da carência e desconto. A gente tem aqui 8 centavos a serem ganhos aqui na receita nos próximos meses. A gente não sei dizer quando que essa carência e desconto vai acabar, mas como já tem alguns meses dessas locações, não deve demorar mais muitíssimos meses, não, tá?
Aqui acho que talvez, talvez no começo de 2026 esse rendimento aqui já, o rendimento já possa refletir no rendimento, nesse termo de carências, aqui sendo conservador, tá? Ou talvez não. A, a VBI barra Patria foi bastante agressiva aqui para procurar inquilino depois daquela letargia para fazer as locações. Então, isso que pode ter implicado em maiores carências. Enfim, isso aqui é um dado sensível, comercial, então a gente não tem informação sobre isso. Mas, de qualquer forma, fazer a venda aqui nesse momento onde a parte difícil já foi feita, que é a locação, para mim o timing foi horrível, tá? É horrível mesmo aqui, esse time de venda sobre LVBI11. Ok, agora para finalizar, vou comentar alguns pontos sobre fundamentos de FAT-N11. Então, tô aqui o relatório gerencial saiu até pouco tempo. Vou comentar alguns pontos positivos que eu vi aqui no relatório. Então, conforme eu venho falando aqui nos vídeos de acompanhamento, aqui os vídeos sobre o fundo, aqui um ponto que estava me preocupando é o alto consumo em, nessas linhas aqui, ó, de receita de ganho de capital e renda mínima garantida. No entanto, a gente já está observando aqui uma queda, né? Aqui R$ 321 mil em setembro, de metade aqui do que foi em julho. Então, isso aqui eu acho muito positivo, né? Isso aqui reduz o risco de uma queda de rendimento, não afastou 100%, até porque a reserva ela está baixíssima. Vou pegar aqui tem apenas R$ 43 mil em reserva, isso aqui não dá para tampar nada. No entanto, eles já declararam aqui que eles têm intenção de fazer novas vendas. Aqui, cadê? Foi concluída a venda do conjunto 131 edifício Harvard, equipamento de R$ 3 milhões. Então, eles têm gerado aqui algum lucro para manter o rendimento. Sei vocês que aqui ainda tem a outra metade do Brasil Machado que vai ser adquirido, né? Então, vai voltar a essa história aqui de mais espaços vagos aqui para dentro do fundo. Então, aqui apenas resolveu metade do caminho, ainda tem meio Brasílio Machado. Aqui não sei como é que está a condição dessa outra metade, se tá vago, se tá já estão fazendo locações aqui nesses locais que vão ser adquiridos aqui até fevereiro de 2026. Enfim, aqui pode ter mais alguma turbulência ainda no ano de 2026, tá? Reforço que aqui a questão da locação é excelente. É que o pessoal da BR Capital realmente fez um trabalho que me surpreendeu bastante, né? E, no entanto, essa super eficiência aqui na questão de locação também deve ter parte resultado aqui, além do trabalho de gestor, deve ter sido devido à agressividade do time comercial, né? Que acaba implicando em descontos e carências, algo que afetou o resultado, né? Que levou a necessidade de vender mais imóveis e de renda mínima garantida e consumo de reserva para manter o rendimento. Então, aqui acho que no médio e longo prazo vai valer a pena, tá? Porque o trabalho que eles estão fazendo aqui realmente é impressionante. Você bate o olho aqui nessas imagens, você não, não percebe que isso aqui é um imóvel lá acho que de 1981, mais velho que eu, né? Bem mais velho que eu. Então, aqui quase 50 anos de idade, e você bate o olho, você não percebe isso. Então, aqui eles estão fazendo aqui o trabalho de obras, daqui vai gerar muito, mas muito valor mesmo quando eles partirem para a venda, tá? Então, aqui para o que tiver mais paciência, acho que vai valer a pena, tá? Mas então, esse aqui seriam os fundos que eu separei aqui para esse vídeo de hoje. Então é isso, peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!